Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos a mais um estudo do nosso Evangelho. Hoje nós vamos estudar um trecho do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E o nosso tema, mais especificamente, é o suicídio e a loucura. E nós vamos, sobre esse tema, ver uma comunicação do Espírito Lecoder, feita em 1863, cujo título é Bem e Mal Sofrer. Esse será o nosso estudo da noite de hoje. Aqui iniciamos no item número 17, que fala sobre a questão do suicídio. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e mais decisivo. Então, o Espiritismo, essa doutrina espírita maravilhosa, profunda, ela nos fala acerca da questão do suicídio. E ela nos mostra detalhes e orientações que não vemos em nenhuma outra filosofia, em nenhuma outra religião, em nenhum outro local. Somente a doutrina espírita, atualmente, nos apresenta o que significa esse ato e qual a forma de não entrarmos nessa cilada do suicídio. E continua aqui, apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Não existe nenhuma outra filosofia ou religião que nos dê essa oportunidade, essa clareza de ideias. É porque quem nos apresenta os efeitos do suicídio são os nossos irmãos que cometeram esse ato. Então, não há nenhuma autoridade científica que possa nos dar uma informação tão fiel, tão correta quanto o próprio indivíduo que passou por essa situação do suicídio. E aqui, são os próprios suicidas que nos informam através da doutrina espírita. E as informações que eles nos trazem são informações que nos levam a evitar a todo custo esse desastre que é o suicídio. E que ninguém viola a lei divina e fica impune. O suicídio é uma violação da lei de Deus. E continuando aqui, diz Mares: entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em sair daqui antes que Deus o haja ordenado. Então, os próprios espíritos que cometeram este ato, eles vêm nos alertar. Olha só, entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, quer dizer, eles são temporários, eles não são eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir aqueles que pensam dessa forma. Então, um alerta igual a esse.
quando o próprio infrator vem e nos relata o resultado da sua infração frente à lei divina, só a doutrina espírita. Não há outra religião, filosofia, seja o que for, que nos dê essa mensagem tão clara e direta. E continua aqui, o espírita, nós aqui, juntos nessa noite, os espíritas têm, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Olha, cometer o suicídio, conhecendo a doutrina espírita, sabendo dos resultados nocivos dessa ação, é complicado. É complicado. Então, aqui, o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Vamos ver que motivos são esses. A certeza de uma vida futura em que sábio ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Olha só, esse primeiro item aqui nos alertando sobre a questão do suicídio. A certeza de uma vida futura. Aquela ideia de que morreu, acabou, não há reencarnação, não há vida após a morte. Isso é um incentivo tremendo ao suicídio. Então, quando eles nos veem aqui, os suicidas, e nos alertam, olha, a vida não acaba, tudo continua, não cometam este ato insano. Este conselho vem exatamente daqueles que cometeram esse ato. Então, não há nenhuma autoridade científica, religiosa, filosófica que possa nos dar uma clareza de ideias, tanto quanto estes que estão nessa situação, estão passando por essa situação. E olha, e outro item aqui, olha, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Estou sofrendo muito, não aguento mais, e se mata. E aí, imagina, estarei livre dessa dor. Ao contrário, a dor se amplia, a dor se aprofunda, fica mais severa e dói muito mais do que antes. Porque aí, somada a dor que não vai desaparecer, entra remorso, entra desespero, tristeza, raiva, que é um sentimento que acaba conosco. E muitas vezes raiva de si mesmo, o que é pior ainda. Então, esses irmãos são verdadeiros faróis, esses que cometeram esses atos e nos trazem o resultado da sua ação, são faróis para evitar que entremos nesta viela escura, negra e dolorosa do suicídio, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Outro fator aqui, olha. A gente pensa que vai se libertar, não. Dobrou, triplicou as dores. Quando não, quadriplicou as dores. Porque além da dor do suicídio, vem a dor que continua. Se você sofre uma dor quando está encarnado e comete o suicídio, essa dor não desaparece, ao contrário, ela se amplia. Outros fatores vão se somando a essa dor e ela fica pior. Quem nos diz isso são os suicidas. Ninguém melhor do que eles para nos trazer essas informações.
E aqui continua mais informações. Que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Olha, isso é infantilidade, né? Completa infantilidade. O céu está dentro de nós. Nós é que desprezamos o céu e preferimos o inferno, que também está dentro de nós. E continua aqui, ó, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Estou com muita saudade do meu amor, do meu filho, do meu pai, dos meus amigos. Vou me matar e reencontrar com eles. Não vai reencontrar com eles. Se nós nos matarmos, nós não teremos como encontrar com eles. Vamos provar da solidão. Vamos dar continuidade a dores, somadas às condições em que estamos, de isolamento. Aí vai doer muito mais. Muito mais. Mais orientações aqui, olha. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. O suicídio, ele faz o oposto. Ao invés de aliviar a dor, amplifica a dor, aprofunda a dor. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados, impedidos de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Então, quando nós compreendermos essa relação nossa com a vida, mas não só a vida física, com a vida na sua totalidade, vida como espíritos imortais que somos, criaturas que não morremos. Quando nós compreendermos isso, não haverá mais nenhuma lógica no suicídio consciente. O suicídio inconsciente é aquele em que você não deseja desencarnar, mas age de uma maneira tal que você provoca esse desencarne. Por exemplo, aquele que usa elementos nocivos, drogas, as substâncias as mais diversas, álcool, outros que se desgastam em atividades que vão lhe trazer problemas, outros que se desviam através do desgaste físico, através do sexo desregrado. Eles não querem morrer, até pelo contrário, desejam continuar vivos, mas suas ações levam ao desgaste do corpo físico, e aí então o corpo não aguenta, e eles retornam ao plano espiritual como suicidas inconscientes. Não desejavam a morte, mas suas ações os levaram à morte. Então, com a doutrina espírita, os suicídios conscientes, aqueles que desejam cometer o suicídio, isso não acontecerá mais, porque seria até um ato insano. Conhecer a doutrina, conhecer as consequências de tudo que nos ocorre
se praticarmos essa ação e praticarmos. É coisa de doido. É uma insanidade. E continua aqui, ó. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita. Fato que a experiência confirma. Então, se compararmos a doutrina espírita a outras filosofias que nos levam a uma direção oposta ao bem, oposta à verdade, se compararmos, a doutrina espírita é um elemento de extrema importância, extremo valor, é um elemento efetivo para evitar esse ato insano do suicídio. Porque a doutrina espírita nos fala claramente esta realidade, que é o fato: ninguém morre. A morte não existe. Então não adianta correr imaginando que morreu, acabou. Morreu, continuou. E assim fechamos a primeira parte do nosso estudo. Daqui a pouco estaremos juntos para dar continuidade a esse estudo, a mais um estudo do nosso Evangelho. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.